Meus estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. Nós vamos estudar na noite de hoje o maravilhoso capítulo 15 da obra extraordinária Ação e Reação. Obra esta que fora psicografada pelas mãos santificadas de Francisco Cândido Xavier, nosso amado Chico, através do benfeitor André Luiz. Esta obra é a nona da coleção A Vida do Mundo Espiritual, também do mesmo autor espiritual. E é uma obra importantíssima, importantíssima para cada um de nós. Porque essa obra ela descortina informações muito importantes a respeito do nosso presente, o que passamos, o que vivemos e por que vivemos. Mas também descortina o nosso futuro, o que é que iremos enfrentar quando é que formos e por quê. Então, essa obra é muito importante. Lembremos que a felicidade é algo inerente a cada um de nós. Todos nós sonhamos, todos nós pensamos, desejamos a felicidade. Só que a felicidade ela é uma construção, ela precisa ser conquistada, né? Ela não vem de graça, não há parcialidade de Deus, o Pai misericordioso, não. É a meritocracia, o método dele. A gente que, na verdade, atinge um patamar de compreensão e vivencia os ensinamentos de que ele foi e caminhou até cada um de nós para nos guiar a nossa vida. Aí sim, nós conseguiremos, pelo mérito, incorporar aos nossos espíritos essas boas ações. É o patrimônio de nossos espíritos que são eternos. Ou seja, cada ação no campo do bem é um depósito, podemos assim dizer, na poupança celestial, e se incorpora ao nosso patrimônio. Ao contrário do patrimônio material. Quando a gente encarna, nada traz, e quando a gente desencarna, nada leva. Ao contrário. Mas todo bem feito. Esse é o capital com que nos apresentamos quando voltamos ao mundo espiritual. E os lugares que iremos vivenciar, ele estará baseado nesse crédito, ou, se não tivermos os débitos, também nos levará para regiões de sofrimento. Essa compreensão ela é importante, muito importante, porque a gente fica imaginando, meu Deus do céu, Jesus veio aqui há 2000 anos, trouxe um cabedal de informações em nome de Deus, foi enviado por Deus, o ser mais sublime que veio até nós. Trouxe esse cabedal de informações, que é o seu Evangelho de Amor e Redenção, com o propósito de educar a humanidade, de trazer esclarecimentos, orientações dos nossos espíritos, falar nossas almas, estimulando-os ao progresso, à renovação, porque não há felicidade sem progresso, sem avanços, sem evolução. Nós sabemos disso, não é? E 2000 anos se passou e a humanidade ainda continua fazendo o vídeo de mercador chamado de Deus. E quando o chamado ao amor é negligenciado, quando ele é ignorado, vem a dor reparadora para nos ensinar, não é? A história que a dor ensina a gemer, isso é um fato. E a gente fica se perguntando, meu Deus, mas 2000 anos é muito tempo. E a gente ainda continua, alguns até entendem o evangelho, mas não vivencia. E isso é a razão de tanto sofrimento, por isso que basta ver os jornais em todas as áreas, os jornais convencionais ou as mídias, para ver o mundo em guerra, em injustiças, em tiranias, em brutalidades, ignorâncias. Tudo pela falta da vivência do Evangelho que Jesus é o portador. Tudo. Basta vivermos um conceito do Evangelho, não faça ao próximo. Aquilo que não gostaria que nos fosse feito, eu tenho um mundo diferente. Isso é um fato. A gente fica se perguntando, então, por quê? E como é que se situa, então, a doutrina espírita nesse processo de esclarecimento da humana, do despertar da humana, né? Lembremos uma coisa muito importante, que nós vivemos num planeta de expiações e provas. E o que significa isso? Expiações e provas. Significa que o perfil das criaturas que aqui encarnam nessa terra, que é uma das moradas da casa do Pai, são espíritos ainda réprobos. Eles precisam buscar as provas para buscar os ensinos que não conseguiram aprender ainda. Continuam errando no amor, no perdão, na fraternidade. E as, e a, e as, são as provas, mas também os nossos débitos, que contraímos no passado, precisam ser quitados. Jesus dizia muito bem que a gente colhe o que planta, ou que devemos pagar até outro ceitil, né? Então, são expiações. É o débito que a gente precisa quitar. Então, vivemos num planeta onde há preponderância e ainda o domínio das sombras.
Esse é o perfil das criaturas que vive e atrai por sintonia as entidades das sombras, porque na hora que a gente comete o desatino, os crimes, os sentimentos inferiores, chama essas criaturas ao redor por sintonia. Sintonia é tudo no mundo. Então, nós vivenciamos, os moradores da Terra, nós vivenciamos na Terra como se vivêssemos num porão, em sombras, né? Em sombras, porque somos dominados pelas criaturas das sombras. Ele nos domina e não deseja nossa libertação. É tanto que toda ação no campo do bem tem uma posição ferrenha das sombras, que não deseja que, na verdade, ela dê certo, porque vai esclarecer criaturas, vai libertar criaturas, vai colocar a luz nos seus corações, e eles não desejam, que eles continuem desejam explorar cada um de nós, se aproveitar de cada um de nós, cometer seus crimes através das intuições, os processos obsessivos, os processos de vampirização, por aí vai. Nós vemos como fosse um porão. E então o Evangelho de Jesus é como se fosse uma fresta que entra pela fechadura da porta, uma frestinha na janela, na porta, de luz. A gente vê essa fresta e fica entusiasmado. É como o Evangelho. Está lá na parábola do semeador. A gente ouve o Evangelho e fica entusiasmado, até tem vontade. Desejo, às vezes, se vê, você frequenta um templo religioso qualquer, vê uma obra social maravilhosa. Puxa, se interessa, né? Mas diante das adversidades do dia, as intuições das entidades infelizes, você termina existindo. Alguém lhe chama para fazer uma obra de caridade, por exemplo, e na hora de começar, aí alguém ligou, poxa, não, vem aqui para minha casa, tá vendo um jogo de futebol maravilhoso, com churrasquinho, com cerveja. Aí você termina esquecendo da obra e atendendo ainda a esse desejos da materialidade, da influenciação das entidades infelizes e do ambiente que a gente vive. Então, a gente vive nesse mundo envolto em sombras, deseja até buscar luz, mas, na verdade, é refletido pelas nossas próprias condições espirituais ainda atrasadas e nossa sintonia com as entidades das sombras. Por isso é tão difícil. Por isso, Jesus, quando aqui veio 2000 anos atrás, prometeu um Consolador prometido. E o Consolador prometido, que é a doutrina dos Espíritos, dizia, Jesus está lá no Evangelho de João, que essa doutrina viria esclarecer e viria aclarar as informações. Jesus não pôde aclarar na época, explicar, dilagar conceitos, informações. E viria na época adequada, porque quando Jesus vivia 2000 anos atrás, a humanidade não tinha capacidade de assimilar conceitos muitos pelo estado de ignorância que se via na época. Jesus, por exemplo, não podia falar com clareza quando Jesus veio 2000 anos atrás, não seria assimilado nem compreensível, e até é possível que Jesus teria sido crucificado antes de ele plantar a semente da sua boa nova no mundo. Podia falar, por exemplo, sobre a reencarnação com detalhes, mas ele diz com toda tranquilidade, o famoso coloca o Nicodemos, está no Evangelho, que ninguém vai aos céus, ninguém vai ao Pai se não nascer de novo. Ou seja, se você não nascer e tiver as experiências que a reencarnação meio para atingir o fim, você vai gradativamente se educando, se renovando, aprendendo coisas que não aprendeu, pagar a sua dívida do passado. Foi o que ele pôde dizer. Por isso que Jesus falava por parábolas, né? Então, Jesus falava por parábolas, ele plantava a semente dessa ideia, né? Jesus, por exemplo, não falava com detalhes a respeito da multiplicidade dos mundos habitados, porque não haveria capacidade de falar sobre a lei mosaica da época. Mas Jesus dizia com toda beleza: são muitas as moradas da casa do Pai, a semente ele plantou. Então Jesus dizia também com muita beleza, por isso ele falava parábolas, que a luz em excesso ela ofusca e não esclarece. Não adianta querer explicar coisas que não são perceptíveis hoje, mas quando a humanidade tiver capacidade de recepcionar esses conceitos. Aí eu mando um novo Consolador, estava na Evangelho de João. E a doutrina espírita é esse Consolador, porque o que é a doutrina espírita? É a vivência, a revivescência do Evangelho redivivo de Jesus puro, sem deturpações. É exatamente isso. E significa o quê? Que a doutrina do espírito é melhor que as outras religiões? Claro que não, obviamente que não. Todas as religiões no dia da doutrina espírita são santas em seus propósitos. Todas elas vêm cumprir suas etapas, suas informações e seus objetivos nas épocas adequadas. A doutrina espírita é recente, tem 160 e poucos anos de que ela chegou à humanidade, né, pela codificação de Kardec, através do Espírito de Verdade, um play de espíritos, abrindo a comunicação direta entre a terra e o céu, trazendo as informações do mundo espiritual, minudenciando as informações que Jesus já deu lá no Evangelho, há 2000 anos atrás, mas esclarecendo, abrindo os olhos de cada um de nós, despertando, como a história da lei de ação e reação que estamos estudando aqui. A lei de ação e reação não é novidade, gente. Desde o Velho Testamento ela está lá. Todas as religiões falam que as nossas ações no campo do bem e no campo do mal, elas têm repercussão. Todas. Os que praticam o bem, colherão o bem. Os
que praticam o mal, olharão o mal. Está lá no 10 mandamentos de Moisés, no Monte Sinai. Não matarás. Não matarás, se você matar, vai ter as consequências. Não furtareis, você tem a consequência. Não praticais falso testemunho, se você praticar, vai ter as consequências. Isso é a lei da ação e reação. O roubar é a ação, e a reação são as consequências negativas. Jesus falava isso com todas as letras, né? A gente colhe o que planta. Se você se acumplicia com o mal, você vai ter o mal sempre ao seu lado. Olha aí, as consequências disso. Conhece a árvore pelo fruto, o homem pelas suas obras. Então, essas informações são novidade. Agora, a novidade é que a doutrina espírita vem aclarar isso, mostrando a gente com detalhes. Por isso essa obra é tão importante que ela vai na fonte. Aquelas criaturas que cometem o mal deliberadamente, cometem crimes graves por determinação, por estar com o coração cheio de ódio, ressentimento, elas só atraídas para regiões infernais, regiões de trevas, de dor e sofrimento, porque é lá onde estão seus parceiros que têm o mesmo, como com os mesmos objetivos, para colher isso. Mas Deus é Pai misericordioso e bom. Mesmo aquele que comete gravíssimos erros, Deus não despreza. Não, são filhos. E nos dá a possibilidade de voltar a nos encontrar nas encarnações vindouras com aqueles que cometemos o mal que nos cometeram, porque Deus deseja a felicidade de seus filhos, jamais abandona nenhum dos seus filhos. Todos nós temos nossos tutores, nossos amigos espirituais, ou os anjos da guarda, como diz a doutrina católica. Todos nós temos. E esses são nossos conselheiros. Portanto, a reencarnação é esse instrumental. Mas Jesus não podia explicar isso naquela época. Não haveria possibilidade. Portanto, a doutrina espírita é importante demais por essa questão. Mas todas as religiões são importantes. Esse conceito podia ser trazido naquela época. Imagine, Galileu Galilei, na Idade Média, afirmou que a Terra não era redonda, quase era queimada na fogueira. Se Jesus tivesse isso antes ainda, quando Jesus veio 2000 anos, ora, teria sido crucificado muito antes, não tinha cumprido sua missão. Jesus sabia disso. Portanto, a doutrina veio no tempo certo, mas todas as religiões cumpriram os seus papéis e cumprem até hoje. Todas nos estimulam a prática do bem, do amor e da fraternidade. É possível que venham outras informações vindouras? Sim, que agora está de largada as informações do terra e do céu. Essas informações chegam toda hora, esclarecendo, orientando, etc, etc. Isso é importante para darmos um passo adiante na busca da felicidade, da transformação de cada um de nós. Portanto, essa é a grande informação para entender esse processo todo, né? Então, feitas essas explicações, entendendo que a lei da ação e reação, ela e a doutrina espírita nos esclarece, essa obra esclarece muito bem, que todo ato praticado no campo da luz e no campo das sombras tem repercussão hoje, amanhã, ou o que estão vivenciando hoje é fruto do que praticamos no passado. Essa é uma informação importantíssima para nós que desejamos a felicidade, entender e se estimular a praticar o bem. Ora, eu quero a felicidade, como é que eu vou praticar o mal? Se eu sei as consequências. E essa obra mostra aqueles que cometeram o mal, as dores profundas que passaram. Tudo aquilo que foi praticado no campo do mal tem repercussão e a pessoa que contrai essa dívida vai ter que pagar. Onde Jesus tem que pagar todo o ceitil. Então, é muito importante aclarar essas informações para nos estimular a seguir o caminho da luz e da felicidade, como a conquista da alma. Então, nessa obra, nesse capítulo de hoje, no capítulo 15, chamado Anotações Oportunas, ela é interessante porque nos capítulos passados, André Luiz foi buscar subsídio para essa obra num local, no hospital escola, na região das trevas, na região infernais, onde mostrou toda aquela ambiência, o porquê que aquelas criaturas estavam lá, os crimes que cometeram, as repercussões nas encarnações futuras, alguns que vieram junto àqueles que prejudicaram e se prejudicou, mas pelo estágio dessas almas, mesmo com a encarnação, não conseguiram vencer. Alguns voltaram a cometer outros erros, ao invés de conseguir quitar dívida, contraíram outras dívidas. E vão ter que voltar ao mesmo processo, volta de novo, mas não, perdão, Deus dá outra oportunidade. Esse processo continua, né? Uns que têm a questão agravada, outros que vieram cumprir a missão, começaram, mas no meio não conseguiram. Pelo estágio ainda espiritual que cada um se encontra, não é? E uns que vieram para cumprir a missão e estacionaram, não saíram do canto, nem quitaram e não conseguiram. Você vê como mudar é difícil. Você vê a importância desta obra para que assimilado, como vai ser importante para dar uma aplicação adequada à nossa encarnação que estou vivendo agora. Ninguém está aqui de férias, vivendo cumprir missões. Certo? E nesse capítulo de hoje, é interessante que André ele faz uma espécie de um apanhado, de um balanço do que foi dito, daquelas situações e das consequências, trazendo explicações que são úteis demais para o livro e para nós que vamos ler agora. Outra informação interessante, notadamente na área da sexualidade, ele vai ver algumas informações muito importantes. Então, diz assim, começando a Luísa a narrar. Os problemas do ladinho deu, lembra Deu?
aquele mesmo que cometeu graves erros no passado, né? Que abandonou a companheira, que desviou duas irmãs, primeiro a irmã mais velha, depois a irmã mais nova, que era criança, ele desviou essas criaturas que terminaram no prostíbulo, sofreram muito por inconsequência deles. E esse, depois dele na sua vida de fazer tanto mal, volta e encontra esse companheiro que ele abandonou, já feliz com outro companheiro, e ele busca ele por cima, mata o companheiro. Olha que coisa louca, né? Dívidas imensas contraídas. E o Deus vem nessa encarnação para estudar no capítulo 14. Deixa claro que todas as informações dessa obra, os capítulos estudados no anterior, está lá no site da Sociedade de Estudos Espírito Natal, canal CEN, SEN. Não só os capítulos dessa obra, mas tem todos os capítulos anteriores da coleção A Vida do Mundo Espiritual. Tem mais de 160 vídeos lá. Quem desejar, é só acessar. Será uma alegria tê-los conosco. Muito bem, então, esta obra ela é muito importante por essas questões. Então, assim, olha, no caso de Judeu, que eles estudamos no capítulo passado, André Luiz, oferecia-nos extraordinárias possibilidades de estudos no terreno puro da alma, ou seja, da lei de ação e reação, da lei de ação e reação, mostrando por que o desentendimento. E o Deus, inclusive, numa certa loucura, que de novo deixou uma esposa, foi viver com outra, desejou assassinar a esposa para se livrar dela, deixando todo o compromisso de resgate dele com ela, que enganou no passado, com os filhos, o filho, que foi o que ele matou no passado, era a segunda esposa do marido, da esposa, e as duas filhinhas dele, Sônia e Márcia, que foram as duas moças que ele enganou no passado. Deus encaixou toda essa encarnação para essa repactuação, né? Em razão disso, disse ele, de volta à mansão, que é o hospital escola localizado na região das Trevas, e que, na verdade, André Luiz estava lá buscando subsídio para essa obra, né? Na companhia de Silas, que é o assistente que foi designado pelo diretor da escola para ajudar na coleta de informações, etc., e André Luiz e Hilário, que é o companheiro dele, que foram médicos também no passado, se incorporam a essas tarefas, não só no sentido de ajudar, mas de buscar subsídios, né? Valíamos do tempo para buscar-lhe a opinião clara e sensata. É de quem? De Silas, do assistente. Você faz uma espécie de balanço. Uma série de perguntas importantes para ajudar uma série de compreensão, uma série de problemas enfrentados nesses capítulos dos fatos encontrados e assistidos pela casa, né? Acerca de momentosas questões que inexperivelmente, ou seja, eles colheram as informações, mas viram muitas coisas, aprendeu muita coisa, passaram pelo livro, mas muitas questões não estavam indo por responder, que ele achava importante para essa própria obra que nós estamos lendo agora. E Lara foi a primeira a perguntar de si, disse, ó, meu caro Silas, não temos ali, ele está falando do caso de Judeu, lembra de Judeu? O caso passado? No caso ali, temos que ali, no caso de Roberta e Marcelo, Roberto e Marcela, lembrando, Marcela era a esposa de Judeu, está no capítulo passado. E Roberto é o filho mais velho do casal, que toda vez que o marido chegava em casa destratando a esposa, gritando, agredindo, ele corria, 9 anos, corria, socorria a mãe, se abraçava ela, dava todo o carinho, e o pai se revoltava, batia na criança, xingava, dizia que tinha vontade de matar o filho, essa loucura toda, né? O caso de Roberto e Marcela é um quadro autêntico do chamado Complexo de Édipo? Perguntou Hilário. Que na psicanálise freudiana pretende encontrar na psicologia infantil? E o que é Complexo de Édipo, gente? Complexo de Édipo está lá na história de Édipo Rei, de Sófocles, lá da literatura grega, que fala que Édipo tinha um amor doentio pela mãe, chegou a matar a mãe para ficar, matar o pai para ficar com ela e teve filhos com ela. E ele perguntou se não era o mesmo caso, porque por caso o Roberto tinha uma imensa afinidade com a mãe, né? A pergunta foi essa. Então, Silvio sorriu e disse, olha, o grande médico, se referindo a Freud, austríaco, poderia ter atingido respeitáveis culminâncias do espírito, ou seja, explicações muito mais potentosas de que ficar na superfície como essa, né? Se houvesse descerrado a porta aos seus estudos da reencarnação. Ou seja, se ele tivesse buscado, mirado os seus estudos da mente humana e seus desvios na lei da reencarnação, que explica por que temos afinidade com os outros, por que temos animosidade com os outros, e isso tudo explica. Tudo que fizemos no passado terá que ser resgatado e nós voltamos na carne para isso. Se Freud tivesse adentrado ao universo da encarnação, ele teria feito um estudo extraordinário, não obstante as contribuições que ele deu de muita valia, né? Infelizmente, porém, disse Silas, atento à pragmática científica, que há uma visão materialista da ciência que não aceita as ideias da reencarnação e os pressupostos da religião, né?
Não teve bastante coragem, Freud, para ultrapassar as observações do campo filosófico, fisiológico do corpo, apenas sem adentrar as questões do espírito, se ateu à questão do corpo, né? Dirigindo considerações, imobilizando-se ele, que podia ter adentrado essa porta e trazer informações. Com isso, nas zonas obscuras da inconsciência, se buscasse as informações do passado do espírito, em que o eu, que é a nossa personalidade, disse ele, enclausurava as informações que estão lá, nos nossos porões, no nosso inconsciente, né? Estão lá, guardadas para ser trabalhada. Essa é a ideia do cérebro de três níveis, né? Embaixo é o purão, o consciente é o hoje, que temos a possibilidade de nos renovar, de nos transformar, e o superconsciente, que a gente aufere e busca pela oração a ajuda dos bons espíritos para trabalhar o hoje, a renovação do hoje, para buscar vencer as questões do passado, está no purão. André Luiz traz essas informações, a forma do cérebro triunfo, né? Ele disse, ó, se ele tivesse adentrado essas informações, com certeza iria entender, né? Em que o eu enclausura as experiências que realiza, automatizando os próprios impulsos. Então, está dizendo, olha, as crianças, normalmente esse complexo de Édipo que é estudado pela psicologia freudiana, a criança tem uma influência muito grande da reencarnação passada nos primeiros anos, de 1 até 4 anos, salvo engano. A influenciação é grande porque ele tem ainda algumas recordações do passado. Por isso você vê algumas crianças que terminam de nascer e têm um ojeriza ou um amor profundo pelo pai ou pela mãe, fruto dessas questões passadas, né? Marcelo e Roberto, disse Hilário, não poderia trair na condição de mãe e filho, disse Silas, as simpatias, olha aí as simpatias, ou seja, as afinidades carreadas do passado no presente. Porque o que é simpatia? Qual é, na verdade, a sintonia? Você tem afinidade de espírito, né? Você ama ou não ama porque vocês têm sentimento e pensamento uns com os outros. Então, assim, ó, Roberto Marcelo podia trair isso. Eles, afinal de contas, foi marido e mulher felizes no passado. Infelizmente, o Roberto foi assassinado por Deus na encarnação passada por ciúme. Mas essa afinidade deles existia porque eles se amavam profundamente, eram felizes, né? Não podia trair, está dizendo, na condição difícil, as simpatias. Tanto quanto Ildeu, Sônia e Márcia, que eram as duas irmãs que ele abandonou a esposa, ficou com a mais velha, que era Márcia, que Márcia ficou órfã e cuidava dessa irmã mais nova, ele ficou com Márcia, sabe, que a outra era criança, ele esperou Sônia crescer e ficou com as duas e terminou, abandonou as duas que terminaram os dias nos prostíbulos, que abandonou as duas. Tanto quanto Deus e Sônia não conseguia fugir à predileção que os ligava, por ter um relacionamento do passado. Houve um relacionamento de amor, não obstante havia uma dívida, né? Essas afinidades existiam, né? O problema é de afinidade, e não só o complexo de Édipo, nos diz Silas, de afinidade. Em sua estrutura essencial, é afinidade. Afinidade com dívidas, porque Deus tinha dívida com Sônia e Márcia, porque desencadeou no passado, desencaminhou no passado. Tinha dívida também com a esposa, que abandonou no passado, né, e que matou o marido dela, que era Roberto. Então, ele tinha afinidade mais com Sônia e Maria e Márcia, mas também tinha uma animosidade com Roberto, que ele via nele o filho de hoje, que vontade de matá-lo, como adversário do passado, pelo fato de ter amado Marcela, que foi abandonada por ele e depois passou a conviver com ele. E a própria Marcela, que na verdade ele abandonou no passado, como abandonou nessa, na última encarnação. Veja algo interessante. Muito bem. Lembrei-me, disse André Luiz, então, dos exageros que podemos atribuir à teoria da libido, da atração, do ódio sexual. A energia através da qual, segundo a escola de Freud, da psicanálise, o instinto sexual se revela na mente e teci, diz André Luiz, alguns comentários alusivos ao assunto, detendo de maneira especial a amnésia infantil. Ou seja, a lembrança, o pensamento infantil, o desejo infantil, a afinidade e tal. Aqui o famoso cientista empresta o maior importância para explicar as operações do inconsciente. Silas Atencioso complementou sem hesitar. Então, na ideia da psicanálise do complexo de Édipo, as filhas têm uma atração pelo pai, têm um desejo de ódio sexual, e o menino tem atração pela mãe. Como se fosse uma coisa automática, não funciona assim. Se houver afinidade, a afinidade, né? Às vezes nem é o interesse de ódio sexual, é afinidade espírito a espírito. Ele quer explicar. Bastaria compreender, disse Silas, na encarnação terrestre, um espírito usando o corpo para atender
que é as lembranças, amnésias. As amnésias são exatamente as lembranças dos primeiros anos de vida, infantil, né? Seria da infância, ou seja, até os 3 anos. O ego, ou seja, o nosso próprio nossa própria personalidade, em processo de materialização, que ele está. A reencarnação se completa aos 7 anos. Nós estamos num processo ainda de aproximação do mundo dos espíritos, o mundo de aqui. É um processo que se completa aos 7 anos. Tem um processo. Já estudamos isso nos capítulos passados. Externará reminiscências, lembranças e opiniões, um tanto quanto do passado, simpatias e desafetos. Se você, na verdade, teve profunda antipatia com o do passado, você vai ter, ao invés de afinidade, o contrário, você vai ter uma aversão. Né? E se for uma pessoa profundamente amorosa, carinhosa, e houve laços de amor e amizade, vai ter simpatias. Isso é afinidade. Né? Através de manifestações instintivas do espírito. Automaticamente a criança não tem uma compreensão de, mas quando vê, se vê um pai que foi adversário passado, já tem uma aversão, chora, se sente bem e tal. Se sente bem no dia a dia, né? Muito bem. Ali entre mostrarem o passado, nesses primeiros anos de vida, né? Do qual mal se lembrará no futuro próximo. Quer dizer, a criança tem essa versão no primeiro tempo, depois não se lembrará de mais de detalhe. Quando a reencarnação se completa, você, a partir daí, muda do processo você passa a ter a sua mente, e a partir daí é muito mais importante você trabalhar para se modificar, né? É, de vez que estará, sim, lembrará no futuro, de vez que estará movimentando a máquina cerebral em desenvolvimento, vai modificando, vai modificando. Por isso a importância desse período de ser trabalhado a mente. Se há uma aversão da criança ao pai ou à mãe, tem que ser trabalhado, dar muito amor, muito carinho, para trabalhar. É aquela velha história do oleiro, né? Ou do artesão que está trabalhando, tá trabalhando a argila. Enquanto a argila está mole, você pode moldar, fazer peças bonitas. Depois que ela endurece, aí é difícil. Portanto, todos os impulsos negativos e infelizes da criança têm que ser coibidos naquele momento. É a responsabilidade do pai e da mãe, que Deus nos concede. As crianças não é patrimônio nosso. Deus nos concede para orientar, né? Nos passa essa responsabilidade para orientar para a vida. E temos altas responsabilidades no que diz respeito a isso. Né? Ah, aí diz, olha, da mesma só que a criança, tão só por tempo determinado afins, ocorre dentro da situação na idade provecta, na velhice, na idade da velhice, quando as palavras, como se desprendem dos quadros da memória, tu vai esquecendo determinadas informações, né? Com o tempo está esquecendo o nome de pessoa, de algumas situações, né? Assim, é assim também, a criança vai se desenvolvendo, vai esquecendo um pouco essa reminiscência, lembrança do passado, como a criatura cheia na idade provecta, vai também perdendo esses elos, esquecendo, por desgaste da própria máquina, né? É, as palavras, traduzindo a alteração do órgão, pensamento modificativo por desgaste, na velhice, no caso, né? E a tese da libido da fome sexual? Perguntou Hilário, característica em todos os viventes, a fome sexual da libido, né? Insistiu curioso, olha, Freud deve ser louvado pelo desassombro com que empreendeu a viagem, os estudos, aos mais recônditos labirintos da alma humana, para descobrir chagas, ou seja, feridas do sentimento, e diagnosticá-las, com diagnóstico, com o discernimento possível, mas ele deixou de adentrar uma compreensão maior a respeito dessas antipatias, antipatias ou sintonias, em função de não ter olhado sobre a ótica da reencarnação. Diz, entretanto, disse Sila, não pode ser rigorosamente aprovado, Freud, quando pretendeu, de certo modo, explicar o campo emotivo, a emoção de cada um, das criaturas, pela medida absoluta das sensações eróticas. Não pode ser. Você não pode. Olha, esse aqui tem, tem um desejo por fulano porque é mãe ou porque é pai. O caminho não é esse. E você nem deve tratar essas questões como se fosse lineares. Não, cada caso é um caso. Disse então a Silas, criação, vida e sexo, criação, poder da criação, da vida, e o sexo leva à vida, e o sexo é um instrumental de Deus nesse sentido, são temas que se identificam essencialmente entre si. Ou seja, ele está dizendo que o sexo tem tudo a ver com a vida, que sem a conjunção
carnal, não haveria a procriação de filhos. E procriar é uma criação de Deus. Tudo são interligados, mas é muito além da questão do sexo. Olha o que vai dizer, né? Perdendo-se em suas origens no seio da sabedoria divina. Não é só ligado à questão da sexualidade e a conjunção carnal entre homem e mulher, não. Amor, sexo, criação é um poder divino e muito aquém, mas muito aquém disso, né? Por isso, estamos longe de padronizá-lo. Não pode, cada caso é um caso. Em definições técnicas, não pode ser mesmo, como Freud fez, sabe, tudo é complexo de ética, é isso e aquilo, não é assim. Inamovível, não. Cada caso é um caso. Não podemos, desta forma de ser, limitar as loucuras humanas, seus desatinos cometidos pelo homem na área da sexualidade, pois seríamos tão insensatos quanto alguém que pretendesse estudar o sol apenas por uma recha de luz filtrada pela fenda de um telhado. Se só vê aquela tendazinha e acha que deveria estudar o sol apenas por aquilo, ah, seria um estudo incompleto. Como seria da mesma forma estudar apenas pelo complexo de Édipo, já todos os desatinos que o ser humano comete na área da sexualidade, por complexo de Édipo, algo do gênero, ou só na questão da sexualidade. Não é assim, né? Diz ele. Examinando como força atuante na vida, do sexo, da criação, enfim, examinando o sexo como força atuante na vida, fundamental, a face da criação incessante, sem a conjunção carnal homem e mulher, não há a procriação, não há, portanto, a fecundação e etc., do óvulo e, por fim, filho. O sexo, a rigor, palpitará em tudo e não só na da procriação humana, não, é muito mais além disso. Olha que coisa bacana. Diz, olha, desde a comunhão dos princípios subatômicos, lá, átomo e tal, a atração dos astros um pelos outros, galáxias, enfim, estrelas, tal, né? De estrelas, a comunhão, a atração dos astros, porque então expressará a força do amor de Deus, gerada pelo amor infinito do Pai. Olha aí, tudo tem a ver com isso, ou seja, criação. A criação tem a ver com essa harmonia celestial. A criação tem a ver com a vida humana e as outras, e o sexo é apenas uma, faz parte dessa criação, desse poder que Deus nos concede para criar, como uma infinidade de questões outras. Olha que coisa interessante, né? Muitas pessoas têm a ideia de olhar o sexo apenas como um ato físico entre homem e mulher. Não. Ele está envolto em algo muito maior, no poder de criação de Deus, de vida. Olha aí. O ajuste entre. Aí ele começa a explicar, né? O ajuste entre oxigênio e hidrogênio decorrerá desse princípio do amor, da criação de Deus. No plano químico, formando a água. A água é fruto desse processo de criação divina. Junta-se o hidrogênio e o oxigênio e forma alma, forma água. Então, está dentro do princípio de criação de Deus, de vida. Sem água não tem vida. Olha aí. É o mesmo princípio. Então, o sexo, ele, na verdade, é uma pequena fração desse processo de criação que Deus nos concede. Mas dentro desse todo, desse algo muito maior do que o que a gente apenas imagina, que todo o desatino do mundo é ligado à questão da sexualidade. Muito bem. Tarará, tarará. Da água e tal. Muito bem. Que alimenta a natureza. Sem água não há natureza, não há vida, não há, né, animal, nem fauna, nem flora, nem coisa nenhuma. O movimento harmonioso do Sol, disse ele, do Sol, o movimento harmonioso, que na verdade leva a vida a todos os planetas que giram ao seu redor. Equilibrando a família dos mundos, o Sol e todos os planetas que estão ali, a família dos mundos, fazem parte daquela família, um núcleo da família de Deus, do universo, né? Na imensidade sideral do céu, além de nutrir-lhes a força, a luz do sol, nutrir o quê? Essas vidas, os planetas, etc., a existência, resultará dessa mesma energia no plano cósmico. Que energia? Da criação, da vida, né? Então, a ideia da criação e o sexo é uma dessas etapas, é muito amplo, né? E a própria influência do Cristo, olha que informação interessante, a própria influência do Cristo, que se deixou crucificar
em devotamento a nós outros, seus tutelados na terra, para fecundar, olha a ideia da ideia da sexualidade no aspecto amplo. Fecundar, não é fecundar uma criança, fecundar uma compreensão, fecundar a ideia do amor, da criação de, ó, para fecundar de luz a nossa mente, ser tocado pelo amor de Deus. Isso é criação, isso é vida. Com vistas à divina ressurreição, a divina transformação, renascimento do homem, não será, na essência, esse mesmo princípio da criação de Deus, estampado no mais alto teor da sublimação? E a gente tem a ideia de imaginar que o sexo só como uma conjunção entre homem e mulher para a realização do nascimento da vida, né? Como está lá na Bíblia, como é que se diz? Amar e procriar. Não é só essa a ideia, está lá em Gênesis, no Velho Testamento. Não, é muito mais do que isso. Essa ideia do sexo está dentro do poder de criação divina, da criação sublimada e muito ampla, como dos planetas, da vida, da fauna, da flora, da água e por aí vai. O sexo, eu coloquei a informação, como força criadora, pois não poderia ausentar-se do reino espiritual. Como? Não está no espírito? E que é o espírito? Ora está na erraticidade do mundo espiritual, quando desencarnamos, ora está aqui. Essa ligação, o que é o espírito? Não é um ser que cria em nome de Deus? Não é? Não pode ausentar-se do reino espiritual que nos é conhecido do mundo dos espíritos, por ser de substância mental, está na mente de cada um de nós, determinando mentalmente as formas em que se expressa, não é? Representa desse modo não uma energia fixa da natureza, não. O sexo é uma energia fixa da natureza, é uma das energias desse campo da criação de Deus, trabalhando a alma que utiliza dessa energia criadora, tanto no campo do sexo, mas muito mais. A criação humana ela é imensa no campo da fraternidade, do amor, etc, etc, né? E sim, é uma energia variável da alma, sim, né? Com que ela trabalha a natureza que envolve. Não é assim? Algumas pessoas imaginam equivocadamente que o sexo é apenas um ato físico. Se for o sexo apenas um ato mecânico, quando na verdade o homem e a mulher não têm mais energia sexual, acaba tudo. Se a finalidade é só essa. Mas não, os casais que se amam muito profundamente, mesmo quando não têm uma relação sexual, o fato de estar junto, de tocar, de fazer a comidinha que o outro gosta, a presença, é um motivo de felicidade imensa. Me diz André Luiz, no capítulo 18 do livro Nosso Lar, Dona Laura, conversando com a André Luiz, disse, olha, o sexo é apenas uma das poucas, é uma pequena variante, e nem é a mais importante da manifestação do amor, não. O amor é muito amplo. Os casais mais espiritualizados, quando convivem com o outro, o fato de ver já é uma alegria imensa, traz uma profunda alegria. O convívio, a conversa, né? O se ver o outro, dar o remédio, o carinho, o cuidado, né? Mas a gente tem essa visão estreita, né? Aí está dizendo assim, apreciamos, a varia e tal. Apreciamos-la assim como sendo uma força do Criador na criatura. É uma força de Deus vivendo em nós. É um quantum de Deus vivendo em nós. Por isso, nosso poder criador no campo macro. Não é só o sexo, sim. O sexo, como um ato que vai gerar filhos, é um poder criador de Deus que está em nós. Não somos filhos de Deus? O DNA de Deus não está em nós, não somos filhos, dizia Jesus, né? É isso que ele está dizendo. Mas se junta a cada um de nós para criar muitas outras coisas: o amor, a paz, a fraternidade, a caridade, a benevolência, a indulgência, perdão por aí. Tudo é fruto desse poder criador do homem, né? Destinada esta força a expandir-se em obras, olha aí, de amor e luz que enriquecem a vida.
todo ato que se junta para praticar o bem, de criar a fraternidade, a concórdia, o progresso e tal, é um ato de amor. Portanto, está envolto nessa força de Deus, está em nós, cujo sexo é uma dessas manifestações, olha aí, é uma dessas variantes, né? Igualmente condicionada à lei da responsabilidade que nos rege. Ou seja, o poder do sexo é o poder de Deus que está em nós, mas tem que ser praticado com responsabilidade. Todo desequilíbrio, todo desregramento cometidos, todo deslize cometido nesse poder de Deus que está em nós, há consequências. É isso que está nos dizendo. Hilário, que ouve atenciosamente as elucidações de Silas, perguntou: escuta, semelhante argumentação dá-nos a entender que a força sexual não se destina simplesmente a gerar filhos? Uma pergunta, em princípio, se ele já tem explicado tudo, né? Mas talvez tenha feito essa pergunta para esclarecer melhor para nós que vamos ler a obra. Aí até André Luiz, olha, não me calou agradavelmente a ponderação de Hilário, depois da explicação, que eu julguei de todo inoportuna, diante daquela explicação tão bela de Silas, né? Ante a elevação e a transcendentalidade a que Silas projetava o tema em estudo, mostrando o amor, o sexo, como fruto desse poder de Deus de criação e de vida muito amplo, do qual o sexo é apenas uma pequena dessas variantes que está em nós, essa possibilidade que tem que ser feita com responsabilidade. Que se projetava. Mas Silas sorriu com benevolência e respondeu: olha, Hilário, meu amigo, na Terra é vulgar, olha, é compreensão nossa de espírito atrasado, é vulgar a fixação do magno assunto da sexualidade, no acompanhamento da genitália do homem e da mulher, como na verdade fosse só isso, não, ele é apenas uma variante desse amor de procriação. Mas na Terra a gente tem essa visão muito estreita, ele quer dizer isso, né? Na genitália da mulher. Contudo, é preciso não esquecer que mencionamos o sexo como força de amor, de criação, nas bases da vida, totalizando a glória da criação. Ou seja, é muito, 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 muito ampla. E não só está preso à região genésica, não. Toda vez que nós utilizamos esse amor para criar o bem, fazer o bem, a fraternidade, a caridade, é uma expressão de Deus da criação, exposta numa outra variante, que não o sexo em si. O sexo está ligado a esse poder de criação de Deus. Mas ele é muito, 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 muito mais amplo. É isso que quer dizer. Foi ainda registrada, foi de ser Freud, quem definiu o objeto do impulso sexual para a procura do prazer. Ou seja, pelo conhecimento que tinha Freud muito e material, apenas situou a região da sexualidade apenas a genitália humana para o prazer sexual, só. Mas era muito, muito mais amplo. Como eu falei lá atrás, e nosso lar, Dona Laura, que é a mãe de Lísias, o enfermeiro de André Luiz, que convidou para morar na casa dele, etc., quando foi teve do hospital, e ela faz uma expulsão maravilhosa no capítulo 18, que é amor, alimento das almas. Que amor é muito, muito, muito mais do que só a parte da sexualidade. Muito. Nós alimentamos de amor. Você olha, o carro precisa de combustível para andar. Mas, na verdade, o alimento material só alimenta o corpo físico. O espírito só alimenta só de amor. Toda ação que a gente faça no campo do bem, você vai alimentando o nosso espírito a seguir nossa jornada de frente, a fortalecer nossa jornada de frente. Por isso, quando está com dificuldade, em qualquer área, né, econômica, um problema emocional, a gente procura quem? Quem amamos. Nos aconselhamos com nosso pai, com nossa mãe, com nosso avô, com nossa avó, nosso melhor amigo, né? Assim, com o irmão mais velho, buscando aferir isso. E tem ela dizia assim, lá no capítulo 18, é muito interessante, diz, olha, Jesus não fala, amai-vos uns aos outros, amar uns aos outros significa alimentar uns aos outros, alimentar o espírito. Porque a alimentação material, ele precisa nutrir só o corpo físico, vai morrer, mas precisa se nutrir, senão vai desencarnar antes. Mas quem alimenta o espírito é o amor. Olha aí, quando ele fala mais, uns aos outros, alimentar uns aos outros. E demais, Jesus dizia, nem só de pão vive o homem. Sim, que o pão físico alimenta o corpo, mas o pão do espírito é o amor. Olha aí. Quem alimenta o espírito de sua jornada é o amor, a vivência do amor. Está dentro dessa ideia. Muito bem. Sim, assertiva e respeitável, disse André Luiz, disse Silas, né? Em nos reportando as experiências primárias do espírito. Apenas tem uma visão restrita da história da sexualidade no mundo físico. Ele limitou só isso, que Freud, inclusive, limitou a só da ideia do prazer da sexualidade. Entretanto, volta de novo Silas
abordar o tema com maior amplitude. É indispensável dilatar, abrir a definição para afastar essa ideia da sexualidade, do prazer sexual, do campo erótico em que é circunscrita. Não, é preciso pensar em algo muito maior, porque efetivamente é algo muito maior de si ele. Pela energia criadora do amor, pela energia criadora do amor de Deus, que é Deus em nós, né? Que assegura a estabilidade de todo o universo. O amor que estabelece todo o universo. O amor estabelece todo o universo. Toda vez que falta o amor, vem o desequilíbrio. O que é o mal? Desequilíbrio da alma. O que é o crime? Desequilíbrio da alma. Que foge à lei. Que lei? Progresso. Lei divina inderrogável. Toda agressão à lei de Deus tem repercussão negativa. É a lei de ação, de ação. Olha que interessante. Né? Estabilidade todo o universo. A alma em se aperfeiçoando, ou seja, quando você vai progredindo, evoluindo, se esclarecendo, busca sempre os prazeres mais nobres, e não só do sexo. Volto a dizer, como dizia Dona Laura, os casais que apenas têm atração sexual, quando acaba o desejo ou a energia sexual, acabou o relacionamento, porque não se fixa. O amor é algo muito, muito, muito maior do que isso. O fato de estar junto, de dar o remedinho, de estar ali, dando carinho, de assistir, é algo muito maior, muito mais valorado. Temos, assim, o prazer de ajudar. Olha aí, ajudar é um prazer. Fruto dessa ideia do poder criador de Deus, do qual o sexo também tem essa ideia. Está tudo dentro desse poder criador, o qual o sexo é um poder, é uma variante desse poder criador. Tem o prazer de ajudar, né? Alegria. Quando você sente alegria, é muito mais prazeroso ajudar alguém que está passando dificuldade, onde você busca cessar, minimizar a dor alheia, a fome ou um problema, do que se ajudar, né? Não, o prazer de ajudar é muito maior. De descobrir algo. Aí você está com um problema, descobre, oh, que maravilha, eu vou poder ajudar tantas pessoas com essa descoberta. De purificar. Que bom, meu Deus, que hoje eu não cometo mais esses erros que eu cometi no passado, despertei, né? Você se aperfeiçoa, né? E redimir alguém ou você de um erro que você cometeu, que você vai coloca na trilha de novo, seguiu bem. Iluminar alguém ou a si próprio. Ah, meu Deus, que bom que hoje eu estou podendo, né, ajudar, iluminar alguém, trazer consciência, educar. De estudar, quer descobrir, né? E aprender coisas novas. Tudo dentro do poder de criação de Deus, gente. Que o sexo é esse poder de criação, faz parte disso, de elevar nós ao próximo, de construir, e toda uma infinidade de prazeres da alma ligada à criação, que o sexo é uma variante, né? Condizentes com os mais santificantes estados de espírito. Quanto mais você evolui, se aperfeiçoa, mais você vai ter alegria e prazer, e não prazer não só sexual, prazer da realização, prazer do sentimento de utilidade, da prática da caridade, do amor, da fraternidade, da benevolência, da indulgência, do perdão, que é o que diz o Evangelho, né? Ah, encontramos desse modo, disse Silas, almas que se amam profundamente, olha aí, produzindo inestimáveis valores de quê? Da construção, do amor, da fraternidade, iluminação, da assistência ao próximo, etc., para o engrandecimento do mundo, sem jamais se tocarem umas nas outras do ponto de vista fisiológico, embora permutem constantemente os raios quintessenciados do amor, para a edificação das obras que se aperfeiçoam. Não é assim, gente. Quando você tem sintonia, os mesmos propósitos, e se reúne para praticar o bem, para fazer a caridade, para trabalhar no campo da descoberta científica, ou de ajudar o próximo, de ajudar o necessitado, na prática de descobrir valores que venham a trazer a conforto às pessoas, no campo da tecnologia, no campo do equipamento, tudo isso faz parte. São pessoas que se amam profundamente, porque têm a mesma afinidade, estão na mesma sintonia de amor, não obstante, nunca se tocaram no ponto de fisiológico. Não há relação sexual, mas há o quê? Troca, troca de energias, né? Ou os raios quintessenciais que ele fala do amor, né? A gente ama a mesma coisa, tem o mesmo propósito de praticar o bem, a fraternidade, é isso. Tem um livro maravilhoso, quem não leu, sugiro que leia, Francisco de Assis, psicografado por João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, que fala a história maravilhosa de Francisco de Assis, de Clara de Assis,
que eram espíritos afins, que se amavam profundamente, mas nunca um deu um beijo no outro. Nunca, jamais. O amor deles era muito mais acima. Essa ideia, mostrando essa variante de amor, que não é só a área sexual. Não, é muito mais que. Diz lá o livro, quando estavam um junto ao outro, conversando, a troca era extraordinária, mostra as energias que um passava para o outro, dessa troca de amor. Por isso a história da terapia do abraço, as pessoas que se amam de verdade, quando se abraçam, um alimenta o outro. O amor é o alimento das almas. E mostra exatamente, e quando Clara se encontrava com Francisco, que um abraçava o outro, o outro estava perto, um estava lá alimentando o outro. É o amor, o alimento das almas? É exatamente isso. Almas, imagine. Não há notícia de que Francisco Cândido Xavier tenha tido relação sexual nunca com ninguém na vida. Mas o amor profundo que ele tinha, que ele passava, os que estavam ao seu redor, é extraordinário. São afinidades. O prazer dele, a alegria dele era ajudar o próximo. As grandes almas se alimentam do bem que faz os outros. Olha aí. É exatamente isso. Chico dormia 2 horas por noite, gente. Aguentava aquele tranco, porque ele era alimentado das energias que recebia que dava. O alimento das grandes almas está no servir. No servir. Olha aí, que maravilha, né? É exatamente isso. Sem dúvida, o lar, raios, tá. Sem dúvida, disse, continua Sila avisando, o lar digno seja, onde há o respeito do companheiro, da companheira, dos filhos, santuário em que a vida se manifesta na formação dos corpos, onde há a conjunção carnal com o propósito de você produzir, ou você, na verdade, gerar filhos, com o propósito de cumprir os desígnios das almas que têm afinidade, com o propósito de até nas reencarnações que são programadas, da gente estar sempre ajudando uns os outros ou a outrem, né? Abençoados na formação dos corpos, abençoados para a experiência da alma, no seu ciclo evolutivo, essa troca de energias, é uma instituição venerável, disse ele, sobre o qual se concentram as providências divinas. Sim, é uma dessas manifestações da criação de Deus, expressado no sexo físico. Entretanto, junto dele, desse lar, desse amor, dispomos igualmente de associações de seres, não é? Que se aglutinam uns aos outros, nos sentidos mais puros, em formar as obras da caridade, da educação, não é? Isso é uma forma de criação de Deus. Você se une com o mesmo propósito. Você juntos para fazer um trabalho de assistência aos necessitados, juntos para formar uma cooperativa de ensinos para levar a educação por amor, ao ensino e fazer o bem. Ou as religiões, instituições religiosas, que fazem um trabalho de assistência fantástico. Sim, é a junção de amor, poder criador do Criador de Deus, que o sexo é uma dessas variantes. Então, ele está dizendo, tanto a conjunção da família, de uma, como esses outros também são manifestações do poder criador de Deus, de vida. Olha, as faculdades do amor geram formas sublimes para a encarnação das almas na Terra. A saga do amor geram formas sublimes nos que se reúne o verdadeiro amor, na criação de tantas coisas belas, não só dos filhos, né? Mas também criam os tesouros da arte, não é? A arte que você faz com amor, se busca a sintonia com os bons espíritos para fazer coisas maravilhosas no campo da arte, da cultura, né? As riquezas da indústria, que você faz por amor, aquela questão, um desejo de trabalhar para o desenvolvimento. As maravilhas da ciência, as pessoas que têm amor ao trabalho que faz para progredir, através de sua descoberta, ajudar a descoberta da medicina, da tecnologia, por aí vai, as fulgurações do progresso, tudo faz parte da força procriadora de Deus. Ah, interessante, deixa eu ligar aqui. É isso. Tudo faz parte desse poder criador de Deus, né? E ninguém amealha, disse Silas, os patrimônios de evolução só sóis. Então, não existe progressão. Não existe. Quem deseja o progresso busca a ajuda dos outros. Por isso que a gente vê coisas extraordinárias. Por exemplo, as pessoas que, na verdade, são os eremitas, que vivem sozinhos ao lado do mundo, são pessoas egoístas, eu penso neles. Ora, por que você não juntar os outros para trabalhar no caminho da solicitude, da ajuda, da construção? Ninguém evolui só. É preciso da troca, de ajudar e ser ajudado.
de educar e ser educado. Essa troca aqui ajuda o homem no seu processo, na sua trajetória. Ninguém amelha patrimônios da evolução só. O homem é gregário, ele precisa estar junto, agregado aos outros. Em todas as empresas que se acrisolam de acrisolamento moral, de evolução moral, empresas no sentido projetos. Surpreendemos espíritos afins, você tem afinidade uns com os outros, tem o mesmo propósito, as mesmas ideias, e se buscam. É assim? Às vezes você vê uma obra extraordinária de assistência aos necessitados, por exemplo, de uma criatura que não tem dinheiro, não tem grande capacidade intelectiva, não tem. Mas quando você tem um propósito no bem, Deus encaminha quem tem afinidade com você e o trabalho acontece. Sim, quem viu o filme que mostra a formação da Mansão do Caminho de Valdo lá em João Pessoa, ou em Salvador, vai ver isso. Todas as criaturas que desejam a prática do bem, se atrai as criaturas que têm o mesmo propósito, se ajudam e as coisas acontecem. Deus move essas energias afinidades que se encontram, como no mal também, infelizmente. Que são as gangues, os que são as criaturas que juntam para praticar o crime, que têm afinidades. Com as entidades espirituais e com os físicos mesmo, porque tem afinidades, se juntam. Sintonia. Tudo é sintonia, não é? Ah, ah, espíritos afins se buscam, né? Reunir as possibilidades que eles são próprias na relação de empreendimentos que levantam a humanidade na Terra para o céu. Todo o trabalho feito tem continuidade baseado nessas sintonias. Após breve pausa, acrescentou Silas, o próprio Cristo, lembra do Cristo? Muito bem, ele não disse que para cimentar os alicerces do seu apostolado, o exemplo de Cristo que veio à Terra e precisou plantar a semente do seu evangelho, sua boa nova, mas precisou de apostolado de redenção, chamou assim os companheiros de boa nova. Ele não tinha os apóstolos? Ele precisava de alguém para ajudar nessa tarefa, né? Que, embora os apóstolos, a princípio, não compreendessem a excelsitude da missão de Jesus, né? Deles se fizeram apóstolos intimoratos, ou seja, corajosos, seguiram a Jesus pela sua sintonia maravilhosa, seu magnetismo fenomenal, foram atraídos, seguiram em frente, né? Selando com o mestre inesquecível um contrato informal de coração para coração de Jesus para com seus apóstolos e vice-versa, por intermédio do qual lançaram os fundamentos do reino de Deus na terra, uma obra de abnegação e sacrifício que constitui até hoje o mais arrojado cometimento de amor do mundo. Ninguém faz nada só. Ele tem que buscar aqueles. Claro que essas almas dos apóstolos estão muito distantes espiritualmente de Jesus, sim, mas tinham afinidades e recebiam as energias provenientes de Jesus. Havia assim, uma afinidade e comungaram com ela e realizaram esse trabalho monumental. Nós sabemos o trabalho difícil que foi a vida dos apóstolos. Todos foram assassinados divulgando a boa nova de Jesus, menos João, evangelista, que ficou preso na ilha de Pátio, no Mar Egeu, por determinação do imperador, do Mar Egeu, até o fim da sua vida. Uma tarefa profundamente difícil, dolorosa, mas porque o amor era o que cimentava essa ideia dentro do processo. Né? Neste ponto de elucidações, que lhe fluíram do verbo afetuoso, permitiu a Silas as mais longas intervalo para retomar a história. Mas percebendo que estaríamos a ouvi-lo mais amplo sobre o sexo, lembra que eu falei no começo? Que ele trouxe uma série de elucidações a respeito dos casos encontrados, como o Cadil deu, né? Para esclarecimento macro sobre essa questão, mas como o foco maior é sobre a questão do sexo, qual é concebido entre os homens, de forma restrita, do ato sexual em si, não dessa forma ampla, de forma a enfileirar conclusões adequadas para o nosso estudo de causa e efeito, ou seja, dos atos praticados desatindo a lei de causa e efeito, todos os atos desequilibrados cometidos na sexualidade, as suas consequências. Voltou a dizer, tais considerações, o homem restrita, tá? Que expendemos, falando da história mais alta, mais elevada, mais ampla, acerca do tema, assim tão vasto, externando-nos do ângulo mais elevado para esse pormenor, a que a mente é suscetível de abarcar, o homem que só tem essa visão restrita, não nos dispensam do dever de exaltar a necessidade da sublimação da experiência emotiva entre as criaturas. Não, não. Todos nós sabemos que os nossos atos em desequilíbrio gera repercussões
E todas as dívidas contraídas têm que ser pagas. Sabemos que o sexo, disse ele, analisando na essência, é a soma das qualidades femininas e masculinas, ou masculinas, que caracteriza a mente. Razão porque é imprescindível observá-lo do ponto de vista espiritual, enquadrando-o na esfera das concessões divinas de Deus, é Deus em nós, que nos cabe movimentar com respeito e rendimento na produção do bem. Então, o que quer dizer com isso, gente? O que quer dizer com isso? Ele está dizendo que cada um dá o que tem, né? Ninguém pode dizer que não tem. As criaturas que têm uma compreensão mais elevada da vida, dos espíritos, do homem e da mulher, tratam os outros com respeito, o que diz respeito à parte da sexualidade. As criaturas equilibradas, porque ninguém pode dar o que não tem, não é? Mas todo ato praticado na área da sexualidade que falta o respeito, que se comete delitos, terá que ser, haverá consequências graves desde a lei de ação e reação. Entendo que você deseja efetuar mais longa digressão, uma explicação educativa nesse domínio da sexualidade homem-mulher, razão restrita. Entretanto, cremos de ser desnecessário me indonenciar particularidades sobre isso, ao redor do assunto, porque conhece vocês. Reencarnar e recente mortalidade, vocês conhecem de forma muito ampla esse assunto, que quanto mais amplo o discernimento do espírito, quanto mais evoluído for o espírito, mais espiritualizado for o espírito, mais imperiosas se lhes fazem as obrigações perante a vida. Não é isso, não? Quanto mais é dado, mais é cobrado, não tem essa máxima? É verdade. Se você tem uma compreensão da lei de Deus, se você sabe que se cometeu um ato, e será cobrado de muito mais rigor daqueles que têm essa compreensão. Óbvio, uma criatura ignorante, etc., cometendo esse fato, terá atenuantes, mas as criaturas, quanto mais conhecimento tem, mais será cobrado, isso é compreensível. Porque não será cobrado por Deus, a gente tem essa equivocado. Nós temos cobrado, é um sentimento culpado, nosso sentimento de culpa que nos cobra. É o grande cobrador, é o tribunal mais inclemente de todos, né? O sexo no corpo humano, disse ele, é assim como um altar de amor puro que não podemos relegar à imundície. O que quer dizer com isso? Se o sexo é uma manifestação de Deus em nós, de Deus, da criação, tem esse propósito, se na verdade a gente abusa, pratica com desonestidade e desequilíbrio, tem repercussão. Sob a pena de praticar as mais espantosas crueldades mentais da mente desequilibrada, cujos efeitos nos seguem eternamente. Dívida com lei tem que ser paga. Nos seguem, invariáveis, depois do túmulo. Sim. Quando você desperta lá e vê, oh, meu Deus. Tem alguém que vem nos cobrar, talvez as vítimas, né? Mas nossa mente culpada é o maior tribunal que vem nos cobrar. E nós sabemos que cometemos, teremos que pagar, terá repercussões. Meu colega, que ardia de indagações, disse André Luiz, perguntou, Silas, Hilário, né? Silas, amigo, assistindo no mundo a todo um acervo de conflitos sentimentais que, por vezes, culminam em pavorosa delinquência. O que ele está querendo dizer com isso? Que vemos todos os dias no mundo graves crimes relacionados à criminalidade praticada na área do sexo, né? Mortes, suicídios, etc. Quer dizer isso, né? Pessoas enganadas. Homens que, aí depois se explicar, homens que negaram os sagrados compromissos do lar, que assumiram o compromisso e delinquiram. Mulheres que desertam dos deveres nobilitantes para com a família, homens e mulheres. Pais que abandonam os filhos, renegando os compromissos da reencarnação de cuidar, de zelar, certamente nessa repactuação, que é a ideia da reencarnação, para quitar suas dívidas e contrair outras dívidas. Mães que rejeitam rebentos mal nascidos, abandonam os filhos na lata do lixo, etc., no hospital. Quando não os assassinam covardemente, infanticídio, assassinam os próprios filhos, mostra o estágio da humanidade que temos e a pouca compreensão da lei de ação e reação. Que eu vou dizer, esta lei da ação e reação bem compreendida é um despertar para a humana. Entendendo a, a, a incidência da lei de Deus nesses atos, e temos que todos nós desejamos ser felizes, compreendendo isso é um divisor de água na nossa vida. Porque sabemos que vamos ter que enfrentar essas responsabilidades induramente. Tudo isso, disse ele, em razão da sede dos prazeres sexuais, que, não raro, lhe suscitam os passos nas sendas tenebrosas do crime. Pergunta o seguinte:
Quantos crimes praticados por desequilíbrio na área da sexualidade? É isso que está querendo dizer. Todas essas falhas morais praticadas pelo homem através da sexualidade acompanham o espírito. Quem somos nós, gente? Nós nada somos de que uma somatória do que já fomos. Todas as nossas virtudes e nossos crimes e delitos estão, somos nós hoje, só somos somatória disso tudo. Está lá, nos nossos arquivos, está tudo no nosso prontuário, está tudo anotado. Além da armadura de carne, que a morte consome, quando desencarna, o espírito segue sua jornada, mas o corpo de carne acabou o prazo de validade. Aí ele perguntou, e todas essas falhas que acompanham o espírito, além da morte? Perguntou, mas como não? Claro que sim. Toda consciência, nossa, mente, espírito, toda consciência é criação de Deus. Somos filhos de Deus, criados por Ele. E cada existência dessa consciência de nosso espírito é um elo, né? Nós temos a nossa geração, desde que criado por Deus, nós temos aqui toda a nossa trajetória. E cada reencarnação é como aquele anel da árvore, que cada ano passa não tem um anel. Cada existência, cada encarnação é um elo. Está lá um arquivo daquele ano, daquela encarnação, vai se sobrepondo, né? Então, hoje, não cometo mais coisas do passado, porque na lei do progresso é assim, né? Mas já cometemos. É isso que está querendo dizer isso. Cada consciência é a criação de Deus. E cada existência, cada encarnação é um elo que junta uma a outra, cada experiência, né? Sagrado da corrente da vida que Deus palpita e se manifesta. Deus está conosco o tempo todo. Somos filhos de Deus, o DNA de Deus está aqui. Deseja nossa felicidade, mas não nos obriga a nada, nós temos livre-arbítrio. E mesmo que cometamos erros gravíssimos, Deus continua sendo Pai e amoroso do mesmo jeito, dando a oportunidade de corrigir nossos erros. Por isso, todos nós temos nossos anjos da guarda, nossos amigos espirituais, que quando estamos nos charcos, atolados na lama, ele vem em nome do Pai, nos dá a mão para nos soerguer, para seguir nossa jornada. Por isso a reencarnação é tão importante para a gente que está nas nossas dívidas e aprender os valores novos das provas são isso. Muito bem. Corrige a vida de Deus, palpita. Responderemos, disse Silas, por todos os golpes destrutivos que vibramos nos corações alheios. Todo o mal que a gente fez a outrem, Jesus dizia que a gente colhe o que planta, tem que pagar até o último centil, e não nos permitiremos repouso enquanto não consertarmos valorosos os serviços do reajuste. Ou seja, sim, e a gente está cansado de ver os exemplos do mundo espiritual. Os espíritos cometem graves erros. Quando chega no mundo espiritual, e tem compreensão da lei de ação e reação, e sente a reação, a consequência dos seus atos, rogam ao Pai a possibilidade de voltar de novo, para encontrar aqueles com quem se desentendeu no passado, se repactuar. Porque ninguém pode crescer, evoluir com ódio no coração, com o mal que fez, com a dívida pendente, está no prego. Pendurado tem que ser paga. Ninguém avança sem progredir, sem o perdão, etc. Enquanto você não está ligado nessa dívida, você paga, seguir a sua jornada em frente. É isso que ele está dizendo. Responderemos por todos os golpes destrutivos alheios? Respondemos, tá. Impressionado, disse André Luiz, com meu companheiro, perguntou. Hilário continua a se perguntar. Imaginemos que um homem tenha conduzido uma jovem à comunhão sexual com ela à caça de prazer dos sentidos, prometendo matrimônio digno, casamento, para abandoná-la vilmente ao próprio desencanto, depois de saciado seus desejos sexuais. Ele perguntou, se acontecer isso, o que é que acontece? As consequências. A própria criatura, como consequência de ter sido abandonada, de ser abusada sexualmente, desenganada, sem recursos humanos, materiais, para refugiar-se num trabalho respeitável, entrega-se o meretício. Ou seja, o camarada abusou, e essa criatura, por fruto desse abuso, terminou desencaminhando uma criatura dessa que teve, terminou no prostíbulo, por exemplo. Essa é a pergunta. O homem é responsável pelos desatinos que a infelicitada companheira venha a praticar, ou seja, ele desencaminhou. E ela tem uma situação dessa. Os crimes que ela comete, ele é responsável? Compreendemos que ela não terá marchado sozinha, não, ela foi levada ao ar pela responsabilidade da criatura. Para semelhante aventura, é preciso reconhecer que todos responderemos pelos atos que efetuamos, explicou Silas. Contudo, no caso em foco, se o homem é o responsável pelos delitos que venha a falir a mulher desventurada, é ele, inegavelmente, o autor da desdita em que se encontra. Ou seja, ele foi responsável para. Não significa que ela, no prostíbulo, cometa crimes, que ela vai ter responsabilidade. Sim, ela terá responsabilidade. Mas ele foi o grande
causador desse processo. A dívida contraída para com ela é imensa. E também contraída com sua própria consciência. Está lá, terá que ser cobrado. E em desencarnando essa criatura que cometeu esse ato terrível, com remorso da traição com relação àquela mulher praticada, quanto mais luz, quanto mais evolui, se lhe faça no entendimento, mais agudo lhe será o pesar de haver cometido a falta. É a história da consciência, que é o tribunal mais inclemente de toda. A consciência culpada vai rogar a Deus, quanto mais compreensão, mais vai rogar a Deus a possibilidade de voltar para encontrar com ele, lá onde encontrei o erro na carne, para quitar sua dívida. Essa é a resposta. Trabalhará, disse Silas, essa criatura cometeu o fato, naturalmente para levantá-la do abismo que ele arrojou ela, para levantá-la do abismo que ela se arrojou, por segui-lo confiante e reconduzi-la à reencarnação, para que a dívida se contraísse e apague. Em cujo liame da reencarnação se demorará, aceitando-a por esposa ou filha, de modo a entregar-lhe o amor puro prometido. Ele não prometeu? Enganou? É a reação, né? O ato, a ação foi que ele cometeu no passado, enganando, etc. A reação, ou a consequência, ou a quitação, é ação, reação, reação, será quitar a dívida, trazendo ela como filho e esposa na reencarnação para entregar aquilo que prometeu, sofrendo para regenerar-lhe a mente em desequilíbrio e resgatando a sua consciência, a dele culpado do causador, e ajudar ela a se reerguer e a consciência dele, entenebrecida pela culpa. Essa é a história. Da mesma forma, perguntou Hilário, notamos na sociedade terrestre homens arruinados por mulheres desleais, a que se palpitaram na criminalidade e no vício. Sim, pode acontecer tanto como com uma mulher. O processo de reparação é absolutamente o mesmo. Sim, dívida contraída terá que ser paga. Muito simples. A mulher que lançou o companheiro nas sombras do mal, em despertando para a luz, o entendimento, a compreensão do bem, não descansará enquanto não o reerguer para a dignidade moral diante das leis de Deus que são imutáveis. É a lei de ação, da reação, que a todos trata igual na qualidade de filho de Deus, que Deus não tem parcialidade, trata todos de forma igual. Quantas mães, disse ele, vemos no mundo, para dar um exemplo, vemos no mundo engrandecidas pela dificuldade e pela renúncia, morrendo cada dia entre aflição e sacrifício, no dia a dia, estamos dizendo, para cuidar dos filhos monstruosos, a lhes torturarem a alma e a carne? Quantas? E qual é a consequência disso? É a reação de algo que ela cometeu lá atrás com as criaturas que são recebidas hoje como filhos. Olha aí. Reação da reação. Em quantos desses quadros terríveis e emocionantes oculta-se, diante de um quadro desse, de doença, de monstruosidade física ou espiritual, de pessoas com deformidades, etc., ou com loucuras, enfim. Em muitos desses quadros terríveis e emocionantes, ocultam-se divino o labor, o dever, a obrigação, o trabalho da regeneração, que só o tempo e a dor conseguem realizar. Não é assim? É a consequência, é a reação, é a consequência do ato do passado, é a quitação da dívida. Ninguém se elevará sem pagar todos os sentidos em Jesus. Muito bem. Tudo isso, meu amigo, disse Hilário, como manifesta a amargura, nos obriga a reconhecer que, nas falhas do campo genésico dos crimes de ódio sexual, temos a considerar, acima de tudo, a crueldade mental que praticamos em nome do amor. Né? A crueldade, você utiliza algo que é sagrado, que é um ponto de Deus em nós, e utiliza para a prática do crime, para prejudicar, para ferir, para magoar, com consequências gravíssimas. E alguns utilizam, e alguns ainda falam de forma vulgar, o fulano fez amor com alguém, como se isso fosse possível. Né? Amor não se faz. Né? Amor se pratica. Quem tem. Quem não tem, o ato sexual é o ato mecânico, só e nada mais. Porque se fosse assim, se pudesse fazer amor, estava resolvido o problema do mundo, né? Abrisse uma fábrica de amor, vendia por quilo, por metro, né? E resolvia o problema do mundo. Não é assim, é um processo complexo e profundamente respeitável. Isso mesmo, disse Silas.
na perseguição do prazer dos sentidos, há consequências, se não, na verdade não teve amor. Costumamos armar as piores ciladas nos corações incautos, significa ingênuos, que nos ouvem. Quantas pessoas são enganadas, com promessas vis, etc, etc, muitas vezes, né? Contudo, fugindo à palavra empenhada, as promessas não cumpridas, ou faltando aos compromissos de voto que assumimos com os outros, visando se aproveitar de uma situação como essa, não nos precatamos quanto à lei da correspondência. Ou seja, não temos o cuidado por desconhecer, talvez, da lei de ação-reação. As pessoas acreditam que quando você morre, apaga tudo. Não é verdade. Não é verdade. Todas as religiões falam, eu volto a dizer, desde o Velho Testamento, fala que toda ação praticada no campo da luz ou do mal tem repercussão do bem ou do mal. Né? E essa ignorância com relação a isso é um fator profundamente que dificulta o processo evolutivo de cada um de nós. Se tivéssemos compreensão disso, por isso a doutrina espírita é tão importante, porque ela vem alertar para isso, é um despertar da alma, não é? Que nos devolve, da lei da correspondência, que nos devolve o mal que a gente fez inteiro, o mal que praticamos e em cuja intimidade nossa as bênçãos do conhecimento superior agravam as agonias. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Se eu tenho as compreensões e pratico, as repercussões são muito mais graves. Né? De vez que, no esplendor da luz espiritual, não nos perdoamos nunca. É a consciência culpada, o tribunal mais inclemente, pelas nódoas e chagas que trazemos na alma. Está lá aberta, nossa consciência a cobrar. Isso, para não falar dos crimes passionais, os crimes praticados contra os outros, por impulsão, sem pensar, os crimes arrojados, os crimes passionais perpetrados na sociedade humana todos os dias pelos abusos das faculdades sexuais, homicídios, suicídios, né? Tantas consequências graves, né? Desequilíbrios, etc. Né? É, destinado à família, né? Todos os dias, pelo abuso das faculdades sexuais destinadas para criar a família, o sexo destinado à família é um ponto de Deus e nossa finalidade extraordinária da procriação, da educação, de ajudar a educar os filhos, fruto dos relacionamentos, da beneficência, se utilizar para o bem, para o tal, da arte, da beleza entre os homens, e a gente desvirtua. Comete crimes graves na área da sexualidade. Não entende a compreensão de que o conceito de sexo é muito maior. O poder criador de Deus, que é muito maior. O sexo é apenas um pequeno dessa poder de criação e ainda abusa dele. Sérias consequências. Esses abusos são responsáveis por, não apenas pelos largos tormentos das regiões infernais. Muitas criaturas, como cometedores criminosos dessa natureza, cometem gravíssimos erros deliberadamente e vão se ater com criaturas que, por sintonia, nas regiões de profundo sofrimento. Né? Mas também por muitas moléstias. Olha aí, não só quando desencarna, vai por sintonia com aquela região, mas quando reencarna, como, na verdade, as repercussões disso estão no perispírito, as lesões perispirituais, do mal que a gente faz, e a consciência culpada causa lesões no nosso espírito. Nós vimos isso muitas vezes, né? Com moléstias e monstruosidades que assombram a vida terrestre, na reencarnação. Olha aí. Porquanto os delinquentes do sexo, os cometedores sistemáticos dos crimes sexuais, né? Delinquentes do sexo, que operaram o homicídio, alguns praticam e depois ainda matam. O infanticídio, que mata o próprio filho, quando fugir a responsabilidade do sexo cometido indevidamente, e gera um filho. Na loucura, alguns vêm com processo de loucura como consequência desse processo todo. O suicídio daqueles que são prejudicados e cometem suicídio, tantos são exemplos disso. A falência ou esmagamento dos outros, a destruição de repercussões das pessoas, notadamente no começo do século, a menina que se perdia a virgindade e a sociedade subia, a Maria. Essa criatura não tinha emprego, era abandonada, era discriminada profundamente pela sociedade. Né? Voltam à carne, é a reação. É a ação, cometer o grave erro, voltam à carne, sob o impacto das vibrações desequilibrantes que possui em ação contra si mesmo, ou seja, é débito contra ele. Você que cometeu, assim, você que se endividou, né?
Muitas vezes, as vítimas das mutilações congênitas, ou seja, essa criatura às vezes vem com mutilações, já nasce com mutilações na infância, se um braço ou uma perna sem um problema grave, ou, enfim, uma mutilação grave de um órgão, enfim, né? Na alienação mental, loucura e tal, tudo faz parte da consequência desse grave erro cometido terá que ser reparado. Em si, você contraiu essa dívida. Da paralisia de alguns órgãos podem vir com paralisia, da senilidade precoce, pessoas na juventude, nos períodos da juventude, de repente uma doença grave que lhe paralisa e de repente você parece um velho em vida, muito jovem. Da obsessão enquistada dos adversários que você prejudicou, que sofre essas obsessões graves, cobrando a sua conta, né? Nós sabemos sua obsessão quando a culpa, né? Do câncer infantil, às vezes a criança renasce com doenças congênitas, com câncer na infância, como consequência das graves sequelas do seu perispírito. Sequelas essas que provável acontecido, impossivelmente em função do complexo de culpa que causa deformidades graves do perispírito. Das enfermidades nervosas, desequilíbrios, né? De várias espécies, dos processos patogênicos inabordáveis. De repente surge uma patologia, uma doença desconhecida que não sabe o que aconteceu, e às vezes leva a pessoa a morrer. E de todo um cortejo de males, como consequência desses criminosos contumazes do sexo, decorrentes, decorrentes do trauma perispirídico, as sequelas dos seus graves erros do passado. Todo grau mal que a gente comete cria deformidades, sequelas perispirituais, entendendo o perispírito como sendo o envoltório, um corpo fluido, que é a morada do espírito. Nós temos um corpo de carne, corpo perispiritual e o espírito. Quem está falando aqui para vocês é meu espírito, através do perispírito, que chega, na verdade, ao meu corpo de carne, né? As lesões que ficam, a nossa doença do corpo nada mais são a doença do corpo físico do que a reverberação da doença da alma, do meu perispírito doente. E isso reverbera em mim, né? Que provocando o desajuste dos tecidos sutis da alma no perispírito, exige longos e complicados serviços de reparação, né? E se exteriorizam um pouco de carne, com o nome de inquietação, de angústia, de doença, de provação, de desventura, de idiotia, de sofrimento, miséria, né? Miséria, pobreza imensa, mendicância. É a reação. Todos esses quadros são fruto disso. Então, as doenças que temos hoje são fruto de nossos atos no passado, não há nenhuma dúvida disso. Porque as doenças do corpo são as reverberações da doença da alma, né? Quando cometemos um suicídio, por exemplo, atiramos o nosso cérebro, fica as sequelas lá. E para isso ser corrigido, é preciso várias reencarnações com problemas mentais, etc, 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 etc. Já vimos isso no estudo passado. Aliás, muito antes da pompa terminológica da escola psicanalítica moderna, como a de Freud, que se permitem arrojadas conjecturas em torno das flagelações mentais, alegando só questões superficiais, há quase 20 séculos, Jesus já dizia isso, que todo aquele que comete o mal é escravo do mal. Ou seja, às vezes que cometemos uma dívida, terá que ser paga, até o último centavo, dizia Jesus. Todo aquele que comete o mal é escravo desse mal, até ser corrigido. A dívida está lá, posta, né? Está no Evangelho, em João, capítulo 8, versículo 34. E podemos acrescentar que para sanar esse mal que fizemos, a que houvermos escravizado o coração, é imprescindível sofrer a purgação, para que eu extirpa a correção, né? A purgação é o pagamento, a transformação. E tem lá no Evangelho que Deus corrige seus filhos. É um ato de amor. Qual filho que não corrige qual pai que não corrige seus filhos? E Deus, como pai, como criador de tudo, jamais deixaria de nos dar essas correções. É a meritocracia. Porque se a gente cometesse os erros e não tivesse uma consequência, como é que não ia nos corrigir? E quando nós cometemos erros, como é que Deus ia nos corrigir, nos transformar em criaturas felizes, etc., se não tivesse consequência nos nossos atos? Portanto, a lei da ação e reação é uma metodologia extraordinária do Pai de correção. Você tem um livre-arbítrio para cometer, mas se comete para ter repercussão. Vai contrair a dívida e você vai ter que pagar. Ponto. É a lei de Deus, a lei do progresso. Simples e fácil de entender.
E essa compreensão é fundamental para darmos o norte da nossa vida, a nossa encarnação, um convite à prática do bem, etc, etc, etc. A conversação como que se esmorecia quando Hilário voltou a dirimir dúvida e perguntou: escuta, e os problemas inquietantes da inversão? Perguntou a Silas. Inversão, entenda-se, a pessoa que é homem, mas lá na frente encarna com mulher ou vice-versa. Não, porque a gente sabe que o sexo não tem, o espírito não tem sexo, nós sabemos disso, né? Não será preciso alongar a elucidação de si. Não, não, muito fácil entender. Consideramos que o sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental, que cada um tem do ser, é natural que o espírito acentuadamente feminino se demore séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher, e que o espírito marcadamente masculino se detenha por longo tempo na experiência do homem. Para quê? Para a gente consiga a evolução desses valores, sedimentar esses valores, colocar bem esses valores em prática. Tadeu disse isso, né? Contudo, desatinos acontece. Em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, comete crimes graves em relação à mulher, não valoriza, furtando-lhe a mulher os direitos e cometendo abusos, né? Em nome da sua pretensa superioridade, o homem superior à mulher, e comete graves crimes, desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido por quem? Pelos benfeitores espirituais, nossos amigos espirituais, e etc., que zelam, que tutelam por nós. Do agente da lei divina, da lei do progresso, há renascimento doloroso em corpo feminino, para que no extremo desconforto íntimo, você se sente homem, mas tem um corpo de mulher. Aprenda a venerar a mulher, sua irmã e companheira, filha, a filha, a mãe, a companheira, diante de Deus. Ocorre idêntica situação à mulher, criminosa que depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesma terrível alienação, dívida contraída, que é a alimentação mental, descoberta de culpa, etc., né? Alienação mental, para além do sepulcro, quando desencarna, sabe a consequência dos seus atos? Sepulcro, requisitando quase sempre a internação no corpo masculino, a fim de que, na esteia do infortúnio de sua emotividade, saiba edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Quem são nossos esposas e esposos? São irmãos, são membros da mesma família que devemos respeitar como membro da família universal, cumprindo missões importantes no campo da criação, no campo da criação maior, não só da sexualidade do filho, etc, etc, mas não, do bem, da lei do progresso, né? Nossa definição, porém, não incluímos os grandes. Ele está dizendo o seguinte: então, essa história de você, o homem encarna com mulher, etc., esse postulado de a mulher encarna com homem, sim, mas, ó, nessa definição que eu estou falando aqui, e são as que cometeram graves erros, cometeram graves erros. Mas nessa definição, porém, não incluímos as grandes corações, não. As grandes almas, ao contrário. Se era homem, vem como mulher, ou vice-versa, tem uma finalidade sublime, não como punição, ou como, na verdade, como culpa. Não, não é. Não é correção. E os belos caracteres que, em muitas circunstâncias, reencarnam em corpos que eles são que ele não corresponde aos mais recônditos sentimentos, posição solicitada por eles, e não é uma posição, não é por eles, né, próprios, no intuito de operarem com mais segurança e valor, não só o acrisolamento moral de si mesmo, né, de aprimoramento, como também na execução de tarefas especializadas, através de estágios primorosos de solidão, em favor do campo social, terrestre, que lhes vale da renúncia construtiva, renunciar a si próprio em favor da coletividade e do próximo, para acelerar o passo no entendimento da vida e do progresso espiritual. Tantos casos, nós sabemos a história de Francisco Cândido Xavier, né? E nas reencarnações pretéritas, algumas dessas reencarnações, ele reencarnou como mulher. E não há nenhuma informação de que ele tenha cometido graves erros, ao contrário, missão de amor. E quando fala aqui na missão das criaturas que cumprem missões no campo da solidão, é o caso de Chico, de Divaldo, de Eurípides Sanufo,
de Madre Teresa de Calcutá, de grandes, Ivone do Amaral Pereira, que essas pessoas vieram missionárias. Nunca tiveram famílias, casaram, não pensaram nem pensavam no outros. Essa é uma renúncia imensa. E era missão a serviço da coletividade do próximo, né? Isso sim, são grandes atos de missão, não é punição. Esses, se porventura, Chico, sabendo da informação dele, que ele, né, várias encarnações ele foi como mulher, foi em missão. Não foi como punição, é diferente. Não foi como mentalidade culpada para se reparar, não. Foi missão de serviço à humanidade. Compreendemos que Silas se desincumbira brilhantemente da tarefa de esclarecer essas anotações do capítulo, condensando em palavras singelas, luminosas, síntese de vasto assunto, que, de certo, em nossa conceituação, exigiria vários compêndios para ser devidamente analisado. Quer dizer, essa fala dele foi importante, que numa explicação brilhante, eu só iria aprender isso lendo muitos e muitos e muitos livros, e muitos compêndios, mas ele condensou, que foram muito importantes para apurar a compreensão sobre o sistema de André Luiz Hilário, mas muito mais para nós, porque ele estava pegando apontamento para escrever essa obra. Olha aí a beleza disso tudo, né? A beleza disso, esses esclarecimentos importantes dos casos foram vistos, e ele trouxe as explicações, conforme a curiosidade, para esclarecer a eles e a nós também, que estamos lendo a obra, estudando ela, né? Meu colega, Hilário, contudo, como quem desejava estudar as questões tangentes, voltou a interrogar. Escuta, já que nos detemos na matéria da sexologia humana restrita, na lei de causa e efeito, se comete um erro e colhe o resultado, como interpretar a atitude dos casais que evitam os filhos? Olha aí, informação contemporânea interessante. Os casais dignos de respeitar, não são criminosos, etc., sob tantos os pontos de vista que sintomatizam o uso de anticoncepcionais, ou seja, a pergunta é interessante, né? Muito comum hoje em dia. A pergunta dele é o seguinte: bom, se tem casais que têm responsabilidades e que têm propósitos e missões da maternidade e paternidade do mundo espiritual, e se você, na verdade, procura o método anticonceptivo, você não vai ter o filho. E como é que fica a sua responsabilidade diante das entidades que vierem esperando por você para cumprir a missão? Que assumiram esse compromisso no mundo espiritual, e você que recebê-los como filho, tem uma missão no progresso deles, de assisti-los, de ajudá-los, ou de eles ajudarem você próprio. Como é que fica? A pergunta é nesse sentido. Sila sorriu e falou: se não descambam para a delinquência do aborto, ou seja, se não for a ideia de não ter filho, engravidando e abortando, que é muito grave, se não for esse o problema, a questão, na maioria das vezes são trabalhadores desprevenidos, que preferem poupar o suor de criar um filho, é uma responsabilidade muito grande, dá trabalho, etc., na forma de reconforto imediatista, tá pensando, eu sou terrorista, pensando só neles. Ele está falando daqueles que tinham uma obrigação, uma missão. Infelizmente para eles, porém, apenas radiam realizações sublimes. Ou seja, está na programação deles, se você não cumpre, vai ter que voltar de novo para cumprir essa missão. E você não só deixou de você cumprir uma etapa do seu processo evolutivo, mas também daqueles que você se comprometeu. Você tem obrigação por questões passadas, afinidades ou não. Às vezes até algum problema cometido no passado que veio com a missão de se repactuar. Então, se fez a obrigação, só adiam, mas vão ter que voltar de novo. As quais deverão fatalmente voltar, porque há tarefas e lutas em família que representam o preço inevitável da nossa regeneração. Se eu cometi um erro grave no passado, ou alguém cometeu comigo, e Deus criou essa possibilidade da reencarnação, onde estávamos juntos, essa reengenharia espiritual fantástica, para aprendermos, quitar nossa dívida, se não fizer, a dívida está lá. Continua no prego lá e terá que ser quitada. Desfrutam a existência procurando inutilmente enganar a si mesmo. Ninguém engana a lei de Deus, né? No entanto, o tempo espera-os, inexorável, dando-lhes a conhecer que a redenção nos pede esforço máximo. Claro, não há progresso sem luta, sem esforço, né? Isso não existe, né? Recusando o acolhimento a novos filhinhos, quase sempre programados para eles, antes da encarnação, programado, tudo combinado, benfeitor, etc., emaranham-se nas futilidades e preconceitos das experiências de subnível para acordarem, quando desencarnam,
depois do túmulo, sentindo frio no coração porque não cumpriu a missão. E serão cobrados por aqueles que esperavam. Olha, eu perdi uma oportunidade. Eu perdi a oportunidade do meu progresso, porque você, na hora de cumprir a missão, foi acordado, você não cumpriu. A sensação será muito ruim, o frio no coração, porque ele perdeu a oportunidade de evoluir, eles com essa experiência evoluir, e toda a encarnação tem um propósito, mas também prejudicou outros que também tinham esse propósito. Há uma dívida contraída. E o aborto? Perguntou Silas. Perguntou Hilário. Aí Silas perguntou, e o aborto? Aborto, eles presumem que seja uma falta grave? Aí Silas, gravíssima. Será melhor dizer um doloroso crime. Arrancar uma criança do materno seio é infanticídio. Você matar, assassinar uma criança, sua própria filha, né? Confesso. A mulher que o promove, olha a repercussão gravíssima do aborto, né? A mulher que a promove ou que vem a conestar semelhante delito é constrangida. Conestar semelhante delito significa ajudar a fazer, como muitos médicos, enfermeiros fazem. É constrangida por leis irrevogáveis, a lei de Deus, a sofrer alterações deprimentes no centro genético de sua alma, do perispírito, olha aí. Predispõe-se, são sequelas do espírito, né? Olha aí. Predispõe-se geralmente a dolorosa enfermidade, doenças, quais sejam, quando encarnam. Inflamação, que é a metrite, que é a inflamação terrível no útero. O vaginismo, que são contrações terríveis, dores quando, na prática do ato sexual, dores terríveis, desconforto, né? A metralgia, dor uterina, dor constante no útero, né? O infarto uterino, a ruptura do útero. Olha que coisa grave, né? Causando sérios problemas. A tumoração cancerosa na área da genitália, do útero. Flagelos estes com os quais, muitas vezes, desencarnam, como fruto do homicídio, do infanticídio cometido contra o filho que ele não quis receber. Se estava grata porque tinha uma missão. Claro que tem uns atenuantes nas questões de estupro, etc. Tudo é fato, né? Mas está falando das pessoas que fazem deliberadamente, né? É, é, muitas vezes encarna demandando além para responder pelo crime perante a justiça divina pelo crime praticado. Ou seja, na verdade, se comete um fato como esse, é cometido essas questões, muitas vezes desencarnam em função disso. Então, as repercussões do aborto é muito grave, está dizendo, um crime gravíssimo. Mesma face do infanticídio, quando você tem a criança e mata deliberadamente, é a mesma ideia. Então, você mata no útero quando acontece o aborto, né? É então que se reconhece, e aí quando se reconhece redivivo, você não morre, o espírito está lá vivo, não morre, né? Mas doente, infeliz, porque pela incessante recapitulação mental, e aí é um fato interessante, as pessoas que cometem um crime grave, está na sua mente, vai se passando, você não esquece, né? É o remorso terrível. Do ato abominável, através do remorso, reterá por tempo longo a degenerescência das suas genitais. São que as sequelas, o sentimento de culpa, o remorso, aquilo fere o nosso perispírito, são as cicatrizes do próprio ato de ter feito um aborto muito grave. É. Aí alguém lhe perguntou, e como se recuperará, perguntou Hilário, dos lamentáveis acidentes dessa ordem, no caso do aborto? Então Silas pensou por algum momento e disse, olha, imagine vocês a matriz mutilada ou deformada na mesa cerâmica, ou seja, aí disse, ó, o oleiro, que é o artesão que está lá trabalhando na cerâmica, vai fazer uma panela, um jarro, um negócio. Aí de repente ficou defeituoso, rachado e tal. Olha aí. O oleiro não se utilizará dela, da peça que foi deformada, né? Imagine vocês uma matriz mutilada, uma peça, ou deformada na mesa cerâmica, né? Não utilizada a peça de modelagem do vaso nobre, vai fazer um vaso nobre bonito, não vai usar como modelo aquele vaso defeituoso, achado algum problema. Mas aproveitar-lhe aquela peça defeituosa, o concurso é experimento de segunda ou terceira classe. Vai ter uma utilidade. Não vai ser o experimento nobre. Olha aí a figura de linguagem, a comparação que eu fiz aqui interessante. A mulher que corrompeu voluntariamente, fez o aborto voluntário, planejou, tal, premeditou, o centro genésico receberá no futuro almas que viciaram a forma,
Ou seja, cometeram gravíssimos erros contra o seu perispírito e vem com sequelas graves, né? Sequelas. Que ele é peculiar, é como o vaso com defeito, né, Mastério? E será mãe de criminosos que cometeram gravíssimos erros no passado. É a peça com defeito, vai ter utilidade? Vai. Não para coisa nobre. Não, vai sim, em função do seu grave erro cometido. E suicidas que atentaram contra a sua própria vida e têm graves lesões perispirituais que vai acompanhar quando a criança nasce, vai ter feito esse problema grave. Suicidas, criminosos, etc. No campo da reencarnação, regenerando as energias sutis do perispírito, ou seja, a mãe que é a peça defeituosa, com defeito, com útero com problema, em função dos crimes cometidos no aborto passado, vai ser mãe. É a peça defeituosa que vai receber as peças defeituosas, as criaturas, com graves erros dos crimes cometidos, suicídio, etc. E ela, ao utilizar o seu útero para receber uma criatura com esses problemas graves, ela está regenerando o seu perispírito. Ela está, a cada ato que ela venha cometer de amor e praticando, diz Paulo lá que diz Pedro que o amor cobre a multidão de pecados, a cada bem cometido vai regenerando, vai fazendo o processo de regeneração, né? Através do sacrifício, que é uma tarefa muito difícil, criar uma criança com problemas graves de saúde, né? Através do sacrifício mobilizante, com que se devotará aos filhos torturados, cometeram graves erros, e infelizes de sua carne. Sofre a criança as consequências do seu ato, por isso vem com um problema grave de saúde, e sofre ela pelos atos cometidos no passado, e vai receber essas criaturas, através do trabalho e regenerando-se gradativamente, aprendendo a orar, através da oração fortalecendo-se, a servir a causa do bem, com nobreza, é um processo de aprendizagem que a dor ensina a gemer, é fato, né? E a mentalizar a maternidade pura e sadia, para que acabará reconquistando ao preço do sofrimento e do trabalho justo, né? Olha aí, interessante. Hilário emudeceu diante dessas explicações tão belas e tão complexas, em face da lógica que se basearam as anotações de Silas. Não tive coragem de prosseguir perguntando, disse André Luiz. Diante da completude, estava satisfeito com as respostas maravilhosas. Absolvido, então, pelo temor, diz André Luiz e confessa, de aprofundar excessos num terreno em que terminaria por esbarrar nos detritos de meus próprios erros, quem não cometeu do passado, preferindo assim o silêncio para reaprender a pensar. Então, tá dizendo, olha, eu não fui mais, eu já estava satisfeito, já tinha atingido o objetivo do livro, e preferi nem aprofundar mais, porque certamente iria mexer com ferida minha do passado. Porque se a gente comete mais determinados erros, que bom, mas já cometemos. Nós hoje somos uma somatória de tudo que já fomos no passado. Somos criados simples e ignorantes, estamos nessa grande luta. Hoje somos a melhor parte nossa e atual, não tenho nenhuma dúvida disso. Então, meus amados amigos, assim termina esse capítulo 15, muito importante, muito ilustrativo, muitas orientações. Queria agradecer muito a companhia generosa de vocês. Se alguma pergunta tiver, estamos aqui para responder. Se não, queria agradecer demais a companhia e convidá-los para na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir, estarmos juntos de novo, continuando essa jornada, nesse livro tão ilustrativo, com tantas informações que ajudam a despertar a nossa alma. Fiquem com Deus, uma excelente semana. Muita paz.